Oi! Hoje a gente vai falar sobre Revolução Francesa. Você sabe que é a Revolução Russa, né? Quem te chamou aqui? A Revolução Russa ela começou por volta de 1917, porém para a gente começar a entender como era a Revolução e por que essa Revolução ocorreu, a gente tem que entender como era a Rússia antes. A Rússia era um país que ela basicamente se sustentava por grãos, por isso ela não era uma das melhores economias mundiais. Então, a Rússia ela era liderada por uma monarquia absolutista, nada mais nada menos pelo czar Nicolau II. E o czar, algumas pessoas não gostavam dele, na verdade muitas pessoas não gostavam dele, tanto que tinha um partido que era o Partido Operacionário. O Partido Operários Russos. O Partido Operário. É operário? O Partido Operário Social Democrata Russo. Tá certo. O Partido Operário Social Democrata Russo que era dividido por duas partes que eram os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques eles eram liderados por Lenin e os mencheviques eram liderados por Júlio Marton. É importante você saber quem era o líder dos mencheviques, mas não é tão relevante assim. Mas os nomes que você precisa realmente são os mencheviques, bolcheviques e Lenin. Esses nomes vão ser importantes, então eles vão ser importantes mais para frente, então fica de olho. A Rússia em determinado momento entrou em uma guerra contra o Japão. Isso só fez com que as pessoas se revoltassem mais ainda com o czar, porque muitas pessoas morreram, a Rússia perdeu terras e perdeu muito dinheiro, e porque eles não tinham investido em armas, então por isso a Rússia ela perdeu miseravelmente essa guerra contra o Japão. E acabou que as pessoas ficaram muito revoltadas com o czar e decidiram fazer uma passeata pacífica. No entanto, era para ser pacífica. Porém, essa passeata acabou sendo conhecida como Ensaio Geral da Revolução ou Domingo Sangrento. Bem, esse dia ficou conhecido como esse nome porque foi o dia em que as pessoas foram, como eu disse, fazer uma passeata pacífica, no entanto. Porém, a resposta do czar foi tanto quanto complicada, porque o czar acabou pedindo para os soldados matarem as pessoas e muitas pessoas foram fuziladas, e isso só fez as pessoas ficarem mais revoltadas com o czar ainda. E mais pra frente o czar ele fala: não, porque eu já fiz burrada demais, não dá, eu preciso dar o esporro que ele quer, melhorar as condições dessa gente, porque senão essa gente vai me matar. Só interrompi um pouquinho o seu vídeo porque, gente, essa foi a pior imitação de czar possível da face da Terra, mas relevem e tá tudo certo, finge que não aconteceu. Então o czar mais pra frente, ele decide fazer Já esqueci. Porém, depois o czar acabou percebendo que ele tinha feito muitos erros e acabou convocando a Duma, que era nada mais nada menos do que uma constituição onde as pessoas, os burgueses no caso, nem todo mundo podia votar, puderam ajudar o czar a liderar a Rússia, porque ele não estava conseguindo dar conta sozinho, então ele convocou a Duma. E isso fez com que as pessoas acabassem ficando mais calmas. Porém, mais pra frente, na Primeira Guerra Mundial, as pessoas vão começar a se revoltar um pouquinho mais, e veja por que agora. Sabe, a Rússia tentou na Primeira Guerra, mas a situação interna dela não era das melhores, com diversas crises de fome e a superexploração dos trabalhadores tanto urbanos como rurais fez com que movimentos contestassem o poder do czar. Nos campos de batalha, a situação também não estava nada fácil, com a racionamento de munições por parte dos soldados russos e a superioridade bélica dos inimigos. Em decorrência desses fatos, grande parte da população se juntou ao projeto político revolucionário de Leon Trotsky. Só para vocês terem uma ideia,
Nos primeiros meses de 1917, a situação se tornou completamente sustentável. Diversas lojas de mantimentos foram assaltadas pela população e os poderes repressores também não reconheciam mais o poder que quiser. Pela pressão exercida tanto pela elite quanto pelos camponeses, o czar acabou abdicando em fevereiro e foi instaurado um novo governo provisório, mas ele não atendeu a principal reivindicação popular, que era a retirada da Rússia da guerra. A morte de Lenin ocorreu em 16 de abril de 1917. O novo governo insistia em permanecer na guerra, por isso perdeu o apoio do povo, ocorrendo a Revolução de Outubro, liderada por Lenin. Com as palavras de ordem, todo o poder soviético e pão, terra e paz. Ixi, rapaz, acho que Emanuel esqueceu, ele colocou o ícone errado, colocou um passarinho. Não é passarinho não, gente, é paz. Coloca aí, editor. Isso, agora tem paz aí, tem bastante paz agora. Os bolcheviques pretendiam alcançar o poder e resolver os problemas referentes à reforma agrária, ao controle operário, à fome e à saída da guerra. Em 25 de outubro de 1917, eles conseguiram isso, tomando o Palácio de Inverno, a sede do governo e outros departamentos públicos. Os bolcheviques eram formados pela maioria dos ex-participantes do grupo do Partido Operário Social-Democrata Russo. O seu principal líder foi Vladimir Lenin. Eles defendiam o ideal marxista, a revolução socialista e a ditadura do proletariado, e também acreditavam que o governo deveria ser controlado pelos trabalhadores, os sovietes. Lenin chamou os bolcheviques de Partido Comunista, e então decretou que esse seria o único partido permitido na Rússia. Mesmo os bolcheviques repartindo terra entre o povo e o tirando da fome e da guerra, uma minoria ainda não concordava com essa forma de governo. Então, houve uma guerra civil. Nessa guerra civil, era o Exército Vermelho contra o Exército Branco. O Exército Vermelho era liderado por Trotsky. Era composto por camponeses e operários, e eles eram revolucionários. Já o Exército Branco, eles eram liderados por ex-oficiais do regime czarista, e eles eram anti-revolucionários. Essa guerra durou de 1918 a 1921. Lenin, para tentar ganhar a batalha, ele decretou uma coisa chamada comunismo de guerra, que eram algumas medidas formadas para poder ajudar os soldados do Exército Vermelho. Como tudo o que os agricultores produziam era levado para os soldados se alimentarem, e também pegavam dinheiro à custa de outros para poder financiar o exército. O Exército Vermelho ganhou, mas a inflação na Rússia estava enorme, e nesse comunismo de guerra eles até pararam de usar moedas. Então, a economia depois dessa guerra civil estava péssima. E Lenin, para tentar dar uma reparada nos danos causados pelo conflito, fez a nova política econômica, mais conhecida como NEP. E nela, eles liberavam parcialmente a iniciativa privada, que é o comércio. Mas aí vocês perguntam: os bolcheviques não eram socialistas? Por que eles tomaram uma iniciativa privada? Dar um passo para trás para dar dois para frente. Lenin, depois de um tempo, adoeceu e Stalin tomou o governo. Após a morte de Lenin, Stalin é o novo governante da Rússia, e a partir disso surge o stalinismo. Mas antes de falar disso, vamos saber quem era Stalin. Nascido em 18 de dezembro de 1878, Joseph Stalin foi um revolucionário comunista e político soviético de origem georgiana. Stalin começa seu governo aprovando uma política econômica chamada Planos Quinquenais, que ao contrário do NIP, vai ser bom para as indústrias, pois elas vão se desenvolver bastante, porém vai ser ruim para a agricultura, pois vai haver a coletivização forçada das terras, ou seja, o governo vai tomar as terras da população e vão falar que todas elas pertencem ao Estado. Neste período, a Rússia estava investindo bastante na industrialização, enquanto sua população estava passando fome. Os kulaks eram agricultores ricos, não só pela venda de seus produtos, mas também porque eles não queriam entregar suas terras para o Estado. Isso causou revoltas. Os kulaks fizeram grandes protestos
E nisso eles mataram praticamente todos os animais que tinham. Os historiadores estimam que mais ou menos 70% do gado ovino e 50% do gado bovino da Rússia tem sido assassinado. O Grande Terror foi um período onde Stalin começou a perseguir pessoas dentro do partido procurando traidores. Pois antes ele lidava com a oposição apenas ignorando, mas agora ele começa a perseguir essas pessoas. Os processos de Moscou foram processos onde foram julgadas injustamente milhares de pessoas dentro do Partido Comunista, onde eram torturadas e acabavam fazendo confissões falsas. Assim como na Alemanha, nos países do Império Alemão, na época da Segunda Guerra Mundial, existiam campos de concentração onde judeus, homossexuais ou qualquer inimigo de guerra era assassinado, na Rússia existiam campos de trabalho forçado. Esses campos foram importantes economicamente, pois foi com esse dinheiro que a Rússia investiu na industrialização. Nessa época, qualquer suspeita era levada para a Sibéria, até porque a maioria dos campos ficavam lá. E como o país era no extremo norte da Rússia, onde tem um inverno super rigoroso de menos 40 graus, as pessoas acabavam morrendo de fome, frio e trabalho exaustivo. O nome dos campos de trabalho se chamavam Gulag, que é uma sigla que em russo significa Administração Central dos Campos. Essas são algumas fotos dos locais que eles ficavam. Depois de muito tempo da morte de Stalin, que a população ficou sabendo desses campos, até porque o russo que entregasse seria morto. A Rússia se desenvolveu bastante neste período, construindo bastante escolas, faculdades e bibliotecas. Porém, quem usufruía de tudo isso era só o topo da população. O último fator sobre o stalinismo é a propaganda. Stalin se dizia melhor amigo das crianças. Os historiadores estimam que o governo Stalin só se manteve por causa da propaganda política, da melhora da industrialização e melhora de qualidade de vida para quem tinha acesso. E se você assistiu até aqui, ou é porque você gostou do vídeo, ou é porque você só assistiu porque você está sendo obrigado, porque a aula é... Creio eu que foi a segunda opção, mas se você realmente gostou, pelo amor de Deus, enche a caixa de mensagem da professora, porque deu muito trabalho para fazer isso, meu. Você sabe que a professora vai ver isso, né? Então é isso, obrigado e até a próxima. Só pra deixar claro, não vai ter próxima, porque foram 3 dias pra editar esse vídeo e ainda tive pesadelo com ele.